Olá! Hoje a gente vai desvendar alguns conceitos da nossa legislação tributária que, querendo ou não, fazem parte do nosso dia a dia. E para começar, já vamos direto ao ponto com uma pergunta que muita gente se faz. Pode até parecer simples, mas essa distinção, olha, é a base para a gente entender boa parte das nossas obrigações com o Estado. Certo, mas antes de responder, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar o sistema como um todo. Faz sentido, né? Basicamente, a legislação tributária é o grande manual de regras do jogo. É ela que define o que é um tributo, quem tem que pagar, como essa cobrança funciona e, claro, o que acontece se alguém não cumprir as regras. E quando a gente fala legislação tributária, não é só de lei que se trata, viu? O termo é bem mais amplo. De acordo com o Código Tributário Nacional, entram aí os tratados internacionais, decretos, normas. É um universo jurídico bem complexo, na verdade. E agora sim, vamos mergulhar no coração da nossa conversa de hoje. Esse ponto aqui gera muita dúvida, mas depois que a gente entende, tudo fica mais claro. Vamos começar pelos tributos. A ideia central é que eles são um pagamento obrigatório, em dinheiro, mas que não servem como uma punição por algo errado. Vamos ver como eles se dividem? Dentro desse grande grupo dos tributos, temos três tipos principais. Primeiro, os impostos, que a gente paga sem ter uma contrapartida direta do Estado. Depois, as taxas, que são cobradas por um serviço público bem específico que a gente usa. E, por fim, as contribuições de melhoria, que surgem quando uma obra pública valoriza um imóvel. Tá bom, mas e a conta de água? E a de luz? Ou o pedágio na estrada? Onde é que eles entram nessa história se não são exatamente um imposto ou uma taxa? É exatamente aí que entra a tarifa, também chamada de preço público. A tarifa é o que a gente paga por um serviço que tem mais uma cara de relação de consumo, sabe? E a grande sacada é que, geralmente, o uso desse serviço é opcional. Então, para resumir de vez, o tributo é uma imposição, é uma obrigação que nasce da lei e pronto. Já a tarifa, bom, a tarifa é um preço, é o valor que se paga por um serviço que, na maioria das vezes, a gente escolhe se quer usar ou não. Entender isso é a grande virada de chave. Ok, então a gente já entendeu a diferença entre o que se paga. Agora, o passo seguinte é bem lógico, né? Se existe essa obrigação de pagar, para quem a lei aponta o dedo e diz é você que deve? O nome técnico para isso é responsabilidade tributária. É esse conceito que vai definir quem a lei vai cobrar. E pode ser tanto a pessoa que gerou o fato que originou o tributo, que é o contribuinte, quanto uma outra pessoa que a lei determina, que seria o responsável. E uma coisa interessante é que o direito analisa essa responsabilidade de duas maneiras. Tem um sentido amplo, que engloba todo mundo que a lei obriga a pagar. E tem um sentido mais restrito, que foca só naqueles terceiros que a lei chama para obrigação, mesmo que não tenham sido eles a gerar o fato. Isso abre margem para várias interpretações, dependendo do caso. Bom, depois de passar por todos esses conceitos, a pergunta que fica é, na prática, no dia a dia, por que saber disso tudo faz alguma diferença? A resposta é bem direta, na verdade. Saber se o que se está pagando é um tributo ou uma tarifa define se aquilo é obrigatório, qual é a lei que manda naquilo e como é possível contestar essa cobrança. No fim das contas, define as regras do jogo entre cada cidadão e o Estado. E isso tudo acaba levando a uma reflexão que vai até além do tema de hoje, né? O direito tributário é só um exemplo. Quantas outras regras e leis acabam moldando o nosso cotidiano de um jeito que a gente nem se dá conta? Fica aí uma boa reflexão.